Fala galera, eu sou o Vitor e você está no To Be a Gunner. Hoje a gente vai falar com um pouco mais de detalhes do que a gente pode esperar desse jogo contra o Leeds pela segunda rodada da Premier League. E vamos lá. Arsenal e Leeds é o tipo de jogo que acabou com a nossa temporada ano passado, tá gente? Como eu disse em um dos vídeos anteriores, a gente perdeu muito ponto para times de meio de tabela, para times quase rebaixados ali, brigando pelo rebaixamento, por causa do low block, por causa do ônibus estacionado que a gente não consegue quebrar. Então, nada de subestimar o Leeds só porque acabou de subir, tá? O Leeds vem de vitória contra o Everton na primeira rodada e foi uma boa vitória, gente. Foi uma excelente vitória. Jogaram muito melhor do que o Everton. Criaram várias chances, pressionando, chutando a gol, e pressionando. Apesar de ter sido só 1-0 e com um gol de pênalti no final do jogo, eles criaram muito mais chances do que o Everton. Então a gente precisa começar esse jogo no máximo de intensidade. E pra cima com tudo. Porque, cara, eu tenho certeza que se a gente criar bastante oportunidade, o Gyökeres vai guardar. Ele vai guardar muito gol. Mas para isso acontecer, esse jogo precisa ser quase perfeito. Principalmente do Odegaard, Saka e Martinelli. Que para mim, principalmente Martinelli e Saka, foram mal contra o United. E eu acho sim, o Leeds vai vir com muito cuidado, vai se fechar, vai esperar a gente. Eu até vi um pedaço da entrevista do técnico deles e ele disse que não. Disse que vai vir pra cima, que vai jogar como o Leeds joga. Cara, eu acho difícil. Como eu falei no começo, todos os times que vêm pro Emirates, principalmente de meio de tabela pra baixo, vêm se fechando, vêm fazendo o tal do low block e jogando no contra-ataque. Então é muito importante que a gente crie muitas oportunidades e, de preferência, que a gente faça um gol ali antes dos 10 minutos. Porque aí o time deles vai ser obrigado a se abrir, não vai poder mais ficar lá atrás. E, cara, o Eze seria tão perfeito para esse tipo de jogo. Ele é especialista nisso, quebrar low block. Ele é muito bom nisso. Chuta de fora da área, ele tem esse elemento de caos. Eu vou falar mais especificamente sobre o Eze em outro vídeo. Infelizmente, eu acho que ele não estreia agora, tá? Eu já disse na prévia. Na prévia da rodada. Eu acho que ele talvez estreie contra o Liverpool. Mas mesmo sem ele, a gente precisa ser mais rápido. Nas transições, nos passes, na infiltração. E aí eu acho que o Odegaard vai ser a chave. Eu diria que junto com o Saka. Porque, spoiler do final do vídeo, onde eu vou falar a escalação que eu queria ver, eu acho que ele não vai entrar com o Madueke, que ele vai entrar com o Martinelli. E, gente, eu acho que a gente nem pode esperar alguma coisa do Martinelli. Gostaria muito que ele jogasse bem, gostaria muito, mas eu acho que tá ali no Saka e no Odegaard com passes mais precisos do time inteiro, pra falar a verdade, tá? Porque contra o United, eu acho que o nervosismo, né, de primeira rodada, jogando no Old Trafford, a gente errou passe demais, a gente errou inversão de jogo, a gente errou passe de 4 metros, assim, sabe? O Odegaard com o pé meio pesado, principalmente no começo do jogo, né? Depois ele começou a acertar uns passes. Até comentei daquela chance absurda que ele deu um passe de gênio pro Saka ali no final do jogo, que o De Ligt fez um corte absurdo, mas vamos depender muito desses dois estarem bem. E eu acho que o time ainda vai estar nervoso, tá? Falei que o time estava nervoso na primeira rodada por causa da estreia do campeonato. Aqui é a estreia em casa. Então, normalmente, o time fica nervoso. E, ultimamente, a gente tem jogado meio nervoso em casa, né? Eu acho que por causa dessa pressão da gente precisar do título, né? A gente precisar do resultado. E nesse jogo, especificamente, a gente precisa do resultado e da performance. Eu acho que seria justo a gente cobrar uma performance melhor do time, né? Um jogo mais plástico, um jogo mais bonito. E é por isso que eu acho que a gente precisa do gol cedo. Não é nenhuma novidade, né? Quando você faz um gol cedo, o outro time é forçado a sair, mas... E com a qualidade que a gente tem de time, se a gente começar a usar contra-ataque também, cara, acabou. Porque aí o Gyökeres é especialista nisso. A gente viu pelos gols que ele fazia no Sporting. E o Arsenal vai ficar muito mais à vontade, né? Se a gente abrir logo o placar. Eu acho que pra gente deixar o jogo fácil, a gente precisa jogar muito bem desde o início. Eu acho que pra destravar o nosso time,
a gente vai precisar desse gol cedo. Agora, se passar muito tempo e se ficar naquela lenga-lenga de passe pro lado, passe pro outro, passe pro lado, passe pro outro, sem muita intenção de atacar, né, de agredir o Leeds, cara, o Leeds vai começar a gostar do jogo e, a julgar pelo jeito que eles jogaram contra o Everton, a gente corre riscos sérios de tomar o primeiro gol. Porque eles podem atacar e atacam bem. Aí alguns pontos que a gente precisa prestar atenção do time deles. A gente precisa prestar atenção no camisa 10, Pirlo, joga bem, pressiona na frente, chuta quando tem que chutar, sabe? Não fica bobeando com a bola. Muito perigoso na área e é pressão o tempo todo. O Daniel James, fazia tempo que eu não vi, eu nem sabia que tava no Leeds, pra falar a verdade, tá? Eu descobri quando eu vi o jogo, porque eu não acompanhei muito da Championship, que é um ponta-direita que apareceu há um tempo, acho que em 2020, 2021, por ali, no United. Depois ele foi emprestado pro Fulham, mas nunca chegou no potencial que a galera esperava dele. Mas é um bom jogador. E o ponta esquerda, que é o Gnonto, cara, também pressiona muito, também chuta quando precisa chutar, sabe? Não fica de lenga-lenga, não. Não fica de lenga-lenga. Arrisca uns dribles, uns chutes. É perigoso. E assim, do meio pra frente, tá todo mundo sempre ajudando na pressão ali. Tudo bem. Estamos julgando pelo primeiro jogo em casa deles, né? Esse jogo é no Emirates, então eu não sei se eles vão vir assim, nesse ímpeto todo contra o Arsenal. Talvez, vamos ver. Aí, de outros destaques, ainda tem o Longstaff, ex-Newcastle, e tem o Brandon Aronson, que estourou na seleção americana, que é muito bom jogador. Então, é um time com muitas peças interessantes e muito perigoso. E como eu disse, todo o time deles pressiona e muito alto. Se eles fizerem isso, minha previsão do gol do Gyökeres, talvez até do hat-trick, saia. Ah, e eles têm um goleiro bom, pô. Lucas Perry, ex-Botafogo, ex-São Paulo, e jogou bem contra o Everton. E como eu falei no review da rodada, depois assistam aí, pra vocês terem uma noção de como eles jogaram bem. O Everton só deu o primeiro chute a gol aos 53 minutos. Eu acho que eu já falei isso em uns 3, 4 vídeos diferentes. Gente, é absurdo. É absurdo. Mas olha, até que eu não tô muito preocupado com o gol deles não, tá? Porque o nosso melhor setor contra o United foi a defesa, que aliás tem sido o destaque do Arsenal nas últimas temporadas. A defesa tá muito forte. Se bem que a gente costuma dar uns gols besta, né, pra esse tipo de time. Mas não, eu acho que nesse jogo eles não vão arrumar nada. E a gente acabou de ter uma atuação quase perfeita contra o United. Então eu não tô muito preocupado, não. E como eu disse no começo do vídeo, esse é o jogo pra gente cobrar performance, tá? Esse é o jogo pra gente falar, pô, tem que jogar bem. Porque é contra um recém-promovido, é em casa, time titular, quase completo. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Contra o United, tudo bem. Foca 3 pontos. Não importa a performance, é no Trafford, temos que ganhar, beleza. Agora, nesse jogo, tudo bem. O que importa é 3 pontos. Se a gente ganhar de novo, jogando mal, é melhor do que jogar bem e perder. Mas é insustentável a gente ficar jogando mal e ganhando ponto. Uma hora a gente precisa jogar bem. E agora é a hora perfeita, porque o próximo jogo é contra o Liverpool. Aliás, a gente tem um início de temporada muito complicado na Premier, né? Então a gente precisa já engrenar. Eu tava até comentando esses dias com meu irmão. Ano passado, a gente empatou jogo demais. A gente não pode empatar tanto. A gente empatou, se eu não me engano, 14 jogos. Gente, se a gente transformar 7 destes 14 em vitórias, são 14 pontos. Lembrando que a gente ficou 10 pontos atrás do Liverpool. Olha como fez diferença, saca? Então, precisamos vencer esse jogo e vencer bem, para ir para Liverpool com confiança. Bom, aí falando sobre confronto direto Arsenal e Leeds, até que me surpreendeu, tá? É que a gente não vê muito o Leeds na primeira divisão e esquece que o Leeds é um time tradicionalíssimo do campeonato inglês. Mas, olha só, a gente jogou 127 vezes, ganhamos 53 e perdemos 41. Até que tá equilibrado. Mas a vitória 54 vem agora. Quase certeza. Bom, e eu falei que a gente tem o time quase completo porque não teremos Havertz, né? Que se sacrificou pra gente contratar o Eze. Brincadeiras à parte. Ainda não sabemos a gravidade da lesão do Havertz. Mas não teremos Havertz, não teremos Norgard, muito provavelmente. E o Ben White.
aqui eu gostaria muito de ter o Ben White, porque eu queria que o Ben White começasse contra o Liverpool. E por causa da química que ele tem, uma química melhor com o Saka no ataque, né? Mas temos o Timber, e o Timber vai jogar muito, porque ele joga muito. Eu não vi o Timber jogar abaixo de nota 7. Então tá tudo bem. E aí, com esses desfalques, o meu time é Raya, Timber, Saliba, Gabriel, que foi o meu man of the match, foi o meu jogador da partida contra o United. Gigante. Pra mim, tirando o clubismo, é top 3 zagueiros da Europa, tá? Se não for top 1, não é não, porque eu acho que ainda o Van Dijk é melhor. Mas tá na trajetória, hein? Tá na trajetória. Big Gab jogando demais. Monstro. E aí, na esquerda, mudança. Eu quero Miles começando esse jogo. Por quê? Porque eu quero Calafiori 100% contra o Liverpool. Ou seja, dá pra gente iniciar o jogo com o Miles. E aí lá no 60, 65, bota o Calafiori pra não perder ritmo. E aí no meio, simples. Zubimendi, Rice, Odegaard, vambora. Eu gostei do jogo do Odegaard contra o United, mas nesse aqui a gente precisa que ele se destaque criando, por favor, Odegaard. Por favor, meu capitão, vambora. E aí na frente, Saka, Gyökeres e Madueke. Vou tentar de novo. Madueke. Eu quero começar com o Madueke, principalmente porque o Martinelli de novo jogou mal contra o United. Ele vai entrar com o Madueke? Não vai entrar com o Madueke, ele vai entrar com o Martinelli. Quase certeza que ele vai entrar com o Martinelli. Mas eu queria ver o Madueke desde o início. Porque aí, depois você bota o Martinelli, entendeu? O Martinelli fresquinho no segundo tempo, correria, eu acho que daria certo. Mas se ele entrar com o Martinelli, vai ser até bom, porque vamos ver se destrava, né, o Martinelli, Se destravar aí contra o Leeds é bom, porque ele sempre joga bem contra o Liverpool, né? Ele sempre faz gol contra o Liverpool. Então, vamos lá, Martinelli. E aí, com tudo isso, a minha previsão de placar é 4-0. 4-0 pro Arsenal, 4-0, porque eu espero muito desse time. Espero muito, a gente tem peças muito boas, a gente tem um banco muito bom agora, que é coisa que a gente não tem há anos, assim, um banco muito bom. Ou seja, a gente não tem mais desculpa. A gente substituiu muito bem as saídas de Jorginho e Partey, adicionamos o 9 que a gente não tem desde o Alba, e além disso, a gente precisa de uma vitória grande pra ir com ânimo pra Liverpool, porque vai ser um jogo duríssimo. E pra mandar uma mensagem pro resto da Premier League, sabe? Que a gente é sim candidato ao título e que esse ano é nosso. Por favor. E assim, galera, Premier League não tem jogo fácil, tá? Não tem jogo fácil. Hoje, na data que estou gravando, dia 22 de agosto, o Chelsea estreou na rodada, né? Aliás, quase acertei o placar, vejam minha previsão lá. Ganhou de 5-1 do West Ham. Mas o West Ham começou ganhando e por um milímetro não, vai uns 10 centímetros, porque foi metade do pé do cara. O West Ham não faz o segundo gol. Então, é muito perigoso. Se você não jogar bem, a Premier não perdoa. E não importa o time que você esteja jogando contra, tá? Rebaixado, meio de tabela, não importa. A Premier é implacável. Você tem que jogar bem, apesar de que a gente se safou contra o United, mas jogamos muito bem na defesa. Então, sabe, tem equilíbrio. Mas é isso, vamos lá, 4-0. E dá uma olhada lá na minha previsão completa da rodada e dê seus palpites. Vamos ver, porque a partir da semana que vem eu vou começar a colocar a tabela de quantos pontos eu faço. E aí participa também, pra gente ver aí e comparar os resultados no final da temporada. Vamos ver quem acertou mais resultados. Eu vou divulgar lá também como que vai funcionar a pontuação. E aí, quem sabe, dependendo de como é que o canal tiver, quem sabe não rola uma premiação. Olha aí que da hora. Então vai lá, assiste lá. Mas e aí, e você? O que você acha que vai acontecer nesse jogo? Comenta aí embaixo. Seu placar, o que você espera, que time você espera que vai entrar de titular. E o Gyökeres, vai desencantar? Vamos jogar melhor? Não esquece de curtir o vídeo e inscreva-se no canal. E come on, you Gunners!